Salve, salve a todos! Voltamos para mais uma aula de Arduino, onde hoje nós vamos analisar a última comunicação que o Arduino possui. Então a gente já viu as comunicações seriais e também a comunicação SPI, e hoje a gente vai analisar aqui a comunicação I2C, a terceira comunicação que o Arduino possui. Comunicação essa que utiliza como base a lógica TWI, ou seja, Two-Wire Interface, ou seja, uma comunicação que utiliza nada mais, nada menos do que dois únicos cabeamentos, dois únicos barramentos para fazer a interligação entre Arduino e outros dispositivos, outros equipamentos que a gente vai fazer essa comunicação. E aí, se são apenas dois, mostro para vocês aqui esses dois fios possíveis aqui, tanto desse lado direito como desse lado esquerdo, mas obviamente esses fios são interligados no caso do Arduino Uno, para que a gente consiga desenvolver essa comunicação tanto do lado esquerdo do Arduino como do lado direito do Arduino. Todos os lados vão ser possíveis de fazer essas ligações, e aí a gente vai escolher basicamente qual que é o lado mais fácil de encontrar essa I2C com essa comunicação no nosso Arduino. Bom, a comunicação I2C ela também depende daquela nossa estrutura mestre-escravo, que a gente modifica o nome aí para main e secondary, ou principal e secundário, de modo que o dispositivo principal ele é responsável por toda a gestão da comunicação. Gestão essa que ele vai falar, olha, quem que vai comunicar, a que momento vai comunicar, toda essa comunicação vai ser gerenciada por esse nosso dispositivo main. E aí a gente tem esses dois pinos de tráfego de dados, na verdade, um tráfego aqui relacionado a dados, que vai ser o nosso pino A4, ou também identificado como SDA, e o segundo pino, o pino de clock, que vai falar qual que é a velocidade dessa nossa comunicação, pino A5 SCL. E aí a gente consegue perceber também que nessa imagem a gente tem aqui uma outra característica. Nós temos aqui dois resistores de pull-up que também são necessários. Essa daqui, nesse caso, né, o I2C, ele possui essa característica de necessitar de um hardware externo. Hardware este são esses dois pinos, esses dois resistores de pull-up na parte externa dessa nossa comunicação. Bom, mas além disso, percebam que a gente tem uma característica bem diferente da SPI que a gente viu até então. A SPI possuía 4 pinos, 4 barramentos que eram utilizados para fazer essa comunicação. Aqui nós temos somente 2. Então, para que o nosso dispositivo principal consiga saber com quem ele está falando, a gente vai ter a necessidade de introduzir também endereços, de certa forma únicos, onde cada dispositivo vai possuir um endereço que ele, em tese, não deveria repetir, porque senão a gente vai ter mais do que um dispositivo sendo comunicado ao mesmo tempo, e aí a gente pode ter um problema nessa gestão do nosso equipamento principal. Mas é necessário que todos os equipamentos, ou pelo menos os dispositivos secundários, possuam esse endereço único que vai ser a base da comunicação desse nosso dispositivo principal, porque essa comunicação ela vai ser dada através de um frame de comunicação que é comum aí nessa nossa I2C ou TWI. Bom, o que a gente possui então? Este frame ou este quadro também, como seria a tradução correta do português, esse frame ele vai possuir informações como o início da comunicação. A gente também vai ter que falar para quem que eu estou querendo conversar, que vai ser esse nosso address, o nosso endereço do dispositivo que está sendo comunicado. Depois vem uma outra informação que significa read ou write, ou seja,
esse nosso dispositivo secundário, ele precisa fazer uma leitura, fazer uma configuração interna, ou será que ele precisa enviar uma informação para fora, para aquele nosso dispositivo principal? Toda essa informação será dada aqui por esse nosso outro bit relacionado aqui a esse nosso read ou write. Depois a gente tem um dado que a gente chama de acknowledge, ou seja, aquele nosso dispositivo secundário, ele recebeu aquelas informações, está aguardando por mais informações, e aí sim a gente vai ter essa nossa mensagem. A nossa mensagem ela é sempre intercalada por sinais de acknowledge, e por fim o nosso dispositivo principal ele vai finalizar aquela nossa comunicação através de um bit também de parada, um bit de stop. Então, para que a comunicação I2C funcione, é necessário respeitar toda essa formatação, este frame de comunicação. Bom, mas além disso, para facilitar a nossa vida também, a I2C ela possui um formato, ela possui uma biblioteca disponível no Arduino definida como wire.h, onde essa wire.h, assim como no SPI, vai ter algumas bibliotecas, vai ter algumas funções que vão ser úteis para a gente, que vai fazer com que essa comunicação seja melhor utilizada e mais fácil de ser implementada. Então, a gente, obviamente, vai focar nesta wire.h para conseguir entender cada coisa que ela vai ter interna. Bom, e essa biblioteca ela é mostrada aqui. Então perceba que comparado com o SPI, ela possui muito mais possibilidades, muito mais funções, como é mostrado aqui. Então olha só. Primeiro, configuração, nós podemos simplesmente iniciar a comunicação aqui, wire.begin, onde a gente pode indicar aqui um endereço, vai ser a inicialização dessa nossa comunicação. Depois a gente tem novamente estruturas de entradas e saídas de dados, nesse caso nós temos diversas, e por fim as funções também que vão ser muito importantes da gente utilizar aqui, nesse caso, nessa comunicação I2C. Bom, para analisar cada uma das funções de forma separada, vamos lá, né? A wire.begin, ela inicializa essa nossa comunicação, onde o endereço vai carregar a mensagem de qual que é o meu endereço, qual que é o meu identificador dentro dessa nossa rede. Então, esse endereço vai ser muito importante e, novamente, não é esperado que existam endereços duplicados, senão a comunicação vai ter um pequeno problema aí. Além disso, é obrigatório que o nosso dispositivo principal saiba quais são aqueles dispositivos que estão dentro dessa nossa rede. Porque se por um acaso ele enviar uma mensagem para alguém que não possui aquele endereço, ou seja, um endereço inexistente nessa rede, ele simplesmente não vai conseguir fazer essa comunicação acontecer. Além disso, para fazer o recebimento e envio de mensagens, a gente tem a nossa wire.write para enviar e o wire.read para receber alguma informação. Então, comparado no SPI, que era somente um código, aqui nós temos dois códigos distintos que vai facilitar essa nossa vida. Além disso, a gente tem também a possibilidade exclusiva do nosso dispositivo main, do nosso dispositivo principal, que é utilizar o comando wire.beginTransmission, onde o nosso dispositivo principal vai inicializar essa comunicação. Então, tudo isso passa através desse nosso dispositivo main. Por fim, nós temos também aquelas nossas duas funções que vão ser extremamente importantes para a gente, a onReceive e a função onRequest. Ambas são só para os nossos dispositivos secundários. Por quê? O nosso dispositivo principal ele vai enviar uma mensagem. Essa mensagem ela pode demandar uma resposta, ou seja, on request, eu estou necessitando de alguma resposta,
ou é basicamente uma informação que vai gerar uma configuração interna, não necessitando de resposta. Então, neste caso, nós temos a onReceive. E aí, no caso, a programação ela também facilita a nossa vida, porque quando o nosso dispositivo principal necessitar de alguma resposta, a gente vai ter que utilizar a função wire.requestFrom, onde este from a gente vai falar qual que é aquele dispositivo que a gente quer alguma informação, que a gente quer que ele envie essa informação para a gente. Ou seja, vocês conseguem perceber que a comunicação I2C ela é um pouco melhor estruturada, tanto dentro da biblioteca wire.h, quanto também nessa gestão de como que a mensagem vai, para quem que vai receber, será que existe uma resposta ou não, é simplesmente uma configuração. Então, tudo isso vai ficar um pouco mais fácil neste caso aqui dessa nossa comunicação I2C. Bom, e na próxima aula a gente vai aplicar essas funções, vamos tentar utilizar todas elas, toda essa grande quantidade de funções, porque a comunicação ela necessita, ela é bem estruturada e é para a gente de fato utilizar toda essa estrutura. Então, até a próxima, gente. Valeu!